Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu sou a Patrícia Gedert e se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo. Na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto aqui, que fica bem fechadinho para você poder fazer diversas peças, como manta, tapete, capa para almofada, jogo americano, bolsa, uma infinidade de peças. Vamos fazer? Para fazer essa amostra de pontos, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color 6 da Círculo na cor verde militar e agulha para crochê 4 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 3 mais 2, ou seja, você vai fazer as correntes iniciais contando de 3 em 3 correntes até atingir o tamanho desejado para a sua peça. E depois, no final, acrescente mais 2 correntes e logo após comece a fazer a primeira carreira. Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou fazer para essa amostra 26 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui as 26 correntes, agora eu vou iniciar a primeira carreira. Vou pular a primeira corrente, na segunda corrente eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que está na agulha eu não conto como corrente. Então, pulo a primeira corrente, na segunda coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Na próxima corrente, faço outro ponto baixo. Então, essa primeira carreira vai ser todinha feita em pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada corrente de base, colocando a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente. E eu vou fazendo assim até chegar ao final desse cordão de correntes. Finalizando a primeira carreira, na próxima corrente vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E aqui eu fiquei com um total de 25 pontos baixos. Agora eu vou para a segunda carreira. Vou virar o meu trabalho como se fosse a página de um livro. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa argolinha, eu coloco a agulha aqui, ó, por baixo, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Nesse mesmo ponto de base que eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto. Então, eu vou laçar a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer o ponto baixo, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 argolinhas. Aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Ficando com 2 argolinhas na agulha. Laço, puxo esse fio passando por dentro dessas 2 argolinhas e aqui eu completei um ponto alto. Então, nesse mesmo ponto de base, eu tenho um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e faço aqui um ponto baixo. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto. Então, feito aqui um ponto baixo, laço a agulha no mesmo ponto de base, faço meio ponto alto. Agora, laço a agulha no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Vou repetir a mesma coisa, vou fazer meio ponto alto no mesmo ponto de base. E agora, vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo e vou repetir a mesma coisa. Vou fazer meio ponto alto e depois vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base.
E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora eu vou pular 2 pontos de base, no seguinte eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu finalizo a segunda carreira. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a terceira carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. E agora nesse mesmo ponto de base eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto. Então, laço a agulha nesse mesmo ponto de base e faço meio ponto alto. Laço a agulha nesse mesmo ponto de base e faço um meio ponto alto. Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar dessa forma aqui, tá? Agora eu vou pular 2 pontos de base, no seguinte vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, ó, sempre o primeiro ponto eu vou fazer os 3 no mesmo ponto de base. Mas os outros pontos eu vou fazer o ponto baixo e o meio ponto alto no mesmo ponto de base. E o ponto alto eu vou descer com a agulha aqui, ó, onde foi feito os 3 pontos da carreira anterior e vou fazer o ponto alto aqui, tá? Então, aqui eu fiz o ponto baixo, aqui eu vou fazer o meio ponto alto. E agora, eu vou fazer o ponto alto. Então, lacei a agulha, agora eu vou colocar a agulha, ó, aqui embaixo, onde foram feitos os 3 pontos. O ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto. Coloco a agulha aqui, laço, puxo, ó, um pouco mais, tá? A laçada, laço, puxo passando por dentro de 2 argolinhas e puxo passando por dentro de mais 2 argolinhas. Aqui eu completei um ponto alto, tá? Mais um pouquinho mais puxadinho a primeira laçada. Agora eu pulo 2 pontos de base, 1, 2. No próximo, ó, bem no ponto baixo aqui, ó, da carreira anterior, faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto, no mesmo ponto de base que eu fiz o ponto baixo. Agora eu vou laçar a agulha, volto lá na carreira anterior, onde eu fiz os 3 pontos no mesmo ponto de base. Pego aqui o fio, puxo aqui pra cima, dou uma puxadinha. Laço e completo aqui o ponto alto. Pulo 2 pontos de base, no próximo, né, que é o ponto baixo da carreira anterior, faço aqui um ponto baixo. Faço meio ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto. Agora eu volto lá na carreira anterior, onde tinha os 3 pontos no mesmo ponto de base, coloco a agulha, dou uma puxada nessa laçada e completo aqui o ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu já fiz um ponto baixo e meio ponto alto, agora eu vou fazer um ponto alto na carreira anterior. Dou uma puxadinha e completo aqui o ponto alto. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Então, sempre que eu for finalizar a carreira, eu vou finalizar dessa forma, tá? E com um ponto baixo. Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos para a quarta carreira. Vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha no mesmo ponto de base, faço meio ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, não esquecendo que sempre que eu for iniciar a carreira, os 3 pontos vão ficar no mesmo ponto de base, tá? Agora, eu vou pular 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo e um meio ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha, vou colocar a minha agulha na carreira anterior, onde eu fiz um ponto baixo e um meio ponto alto. Vou puxar a laçada aqui pra cima e vou completar aqui o ponto alto. Vou pular 2 pontos de base, no seguinte, vou fazer um ponto baixo. No mesmo ponto de base, faço aqui um meio ponto alto.
laço a agulha, volto com essa agulha na carreira anterior, onde foi feito o ponto baixo, meio ponto alto, e faço aqui um ponto alto, dando uma puxadinha, né, para ficar com uma laçadinha maior. Assim. Pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim por toda a carreira, até chegar ao tamanho desejado. E não esquecendo que para finalizar a carreira, sempre eu vou finalizar com um ponto baixo, tá? E aqui, ó, eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar o ponto. E ficou assim, desse lado e desse outro lado, ficou lindo também. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, deixe aqui um comentário, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus e até a próxima.